Estamos de volta. O assunto de hoje é autorização de assembleia virtual / modificações, alterações necessárias na convenção. O nosso convidado de hoje, o advogado André Jonqueira, do Rio de Janeiro. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito interessantes. E não deixe de seguir o canal, dar o like nos nossos vídeos e compartilhar para que cada vez mais síndicos e administradores tenham conhecimento para realizar uma gestão cada vez mais eficaz. André, eu te interrompi no primeiro bloco. Eu queria que você falasse nessa questão das multas que você estava abordando. Bom, o que eu estava falando aqui, essa é uma oportunidade também de você rever toda a sua disciplina convencional relacionada às multas. O Código Civil ele faz diversas disposições, mas ele delega para a própria convenção a regulamentação, né? Então, quando ele fala no artigo 1336, parágrafo 2º, se não me engano, fala de que o síndico pode aplicar uma multa se tiver previsto na convenção, do contrário, precisa de 2/3. Se você faz uma previsão adequada, concedendo direito de defesa para o condômino, que é essencial para o suposto infrator, você dá um mecanismo de autotutela do condomínio fortíssimo e imprescindível nessa realidade que nós vivemos, né? Não só de pandemia, mas sempre, né? Para conter as atividades antissociais. E a multa, quando você tem uma multa bem trabalhada na sua convenção, você muitas vezes evita ter que contratar o advogado para fazer uma ação judicial. O que seria uma multa bem trabalhada? Bem trabalhada é aquela que você tem a previsão adequada tanto do instrumento quanto do fato infracional. Ou seja, a pessoa cuspiu pela janela. Tá? Eu preciso ter uma previsão específica de cuspir pela janela? Não. Mas qualquer tipo de ato contrário aos bons costumes, falta de decoro e tudo mais. Previsão do fato. E a previsão da multa. Dizer que, olha, a coletividade, por 2/3, aprovou uma multa de 5, no caso de compatibilidade de convivência, de até 10 cotas de condomínio. E com um procedimento específico, que é muito importante, muito interessante para depois defender em juízo, se for o caso, que é um procedimento específico para a defesa desse suposto infrator. Como que ele vai se manifestar? Via e-mail, uma resposta, ele pode fazer? Qual que é o canal? Isso que é interessante ficar na convenção, porque serve como defesa André, dessa multa. A maioria das convenções, elas prevêem advertência verbal, depois advertência por escrito, ou se não tem a verbal, a advertência por escrito, depois a multa. O que eu considero um erro, porque infrações graves devem ser aplicadas multas diretas. E assim a gente acaba na prática, você como advogado, sabe que muitas vezes a gente indica que as multas sejam aplicadas diretas sem advertência, mas não está previsto na convenção. Eu acho que esse poderia ser uma modificação também interessante, né? Excelente dica, Ricardo. Você mesmo já deve ter visto convenções que falam que você tem que notificar o infrator 3 vezes antes de aplicar uma multa. Essa cláusula, não precisa nem ser advogado, você vê como que é um absurdo. Isso significa que ele tem direito a 3 infrações de graça. 3 raves. Ele faz 3 raves. Estou ainda no meu direito, né? Você me advertiu, e se você falta com uma advertência, é capaz ele anular aquela multa, dizendo que você não respeitou o procedimento que a sua convenção estipula, né? Convenção feita para o infrator, né? E muitas são assim, porque foram convenções feitas com base no copia e cola, modelos inadequados, antiquados, né? Às vezes era legal há 40 anos, hoje já não é, né? E esse é um excelente motivo, esse por si só já valeria uma alteração da convenção, mesmo que somente essas cláusulas. Você não quer mudar tudo, mas mude essas cláusulas específicas. O que mais nós temos de dica para dar para o síndico de alteração nesse momento? Olha, uma outra que poderia colocar, e aí muito influenciado nesse momento de pandemia, é dar poderes específicos para o síndico interditar áreas comuns. Isso para reduzir um pouco a resistência de condôminos, se você tiver essa necessidade, né? Ainda deixando claro que o síndico tem que justificar o ato, tem que prestar contas desse ato, mas que ele teria essa prerrogativa. Nós entendemos que ele já tem, por base da lei, mas isso é para evitar que a gente fique no espaço da interpretação. Uma vez a convenção bem escrita, né, muitas vezes, Ricardo, a gente escreve uma convenção que é muito maior do que ela precisaria ser. A gente poderia fazer muito mais resumida, muito mais enxuta. Mas é interessante você colocar, às vezes, um detalhamento um pouquinho a mais,
para deixar claro para aquela coletividade, que são pessoas normais, né? Não são juristas, não são juízes, mas que elas conseguem ler a convenção e entenderem como um manual de uso do seu condomínio. E aí isso ajuda. Isso ajuda. André, tem algumas convenções que, no meu entender, não sei o seu posicionamento a respeito, embora seu posicionamento tenha muito mais peso por ser advogado, eu não sou advogado, eu sou gestor, mas como gestor nos dificulta, que é autonomias para subsíndicos. Então, condomínios que têm 3, 4, 5 blocos, esses subsíndicos têm autonomias administrativas, autonomias de gestão, só que a gente sabe que quem é o representante legal do condomínio é o síndico. Então, essa autonomia vai até a página 2, mas quando vai para um jurídico, quem vai responder, e às vezes está prescrito isso na convenção, além de estar prescrito, obviamente, no Código Civil, é o síndico. Como que você vê isso, seu posicionamento, e o que você indica para essas convenções? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas qual que é o seu posicionamento e indicação nesse ponto? Bom, essa é uma situação que a faca tem dois gumes, tá? A porta gira para os dois lados. Embora eu seja até favorável de uma descentralização de poder dentro do condomínio, uma delegação de tarefas dentro do condomínio, juridicamente a gente sabe que isso tem perna curta, porque quem responde no final das contas, quem tem que prestar contas é o síndico. Então isso tem que ser avaliado com muita cautela. Tem condomínios, principalmente os condomínios grandes, que é muito interessante ter órgãos diferenciados, né? Às vezes tem um subsíndico para cada bloco. Pode ser interessante? Talvez sim. Mas deixando bem claro de quem responde no final das contas é o síndico. Isso eu não posso contornar. Tem cláusulas que realmente eu tenho que me manter de acordo com as diretrizes legais. O que eu diria que tem a ver com o que você está falando, Ricardo, que se você como gestor, você já olha do ponto de vista organizacional e tudo mais, o que é certamente interessante é ter uma regra adequada de sucessão, caso o síndico fique impedido em algum momento. Né? O síndico ficou doente. Quem responde? Quem anunciou? Quem assume? Né? Isso não tem na lei. A lei não fala. Quem tem que falar é a convenção. Né? Então, isso com muito cuidado. A convenção ela tem que ser feita, no mínimo, por dois pares de mãos, do advogado e do gestor. Não adianta o advogado só olhar a lei e aplicar a lei, vai ser incompleto, e o gestor fica com o olho na lei. Então, tem que contribuir. E você, Ricardo, embora você não seja advogado, já te falei antes, você só não é advogado porque você não quer pegar o AB. Né? Porque termina você tendo noções com base na experiência e você sabe como que a banda toca. Obrigado. O que você pensa mais? Tem alguma coisa que a gente pode direcionar? A gente tem alguns pontos em termos de convenção que acabam limitando muitas vezes o síndico em questões de ações, como você falou, né? Mas também uma questão de inteligência, talvez, uma descentralização, de você ter em condomínios grandes, você ter comissões. O que você acha que nesse aspecto, você acha que deve ter alguma coisa na convenção? Qual é o seu posicionamento para esse perfil de condomínio? Quanto à criação de comissões, embora eu defenda que mesmo sem uma convenção, você pode sim criar uma convenção em uma assembleia, com algum item que seja correlato, é interessante sim você colocar uma competência extra da assembleia de se eleger sim comissões específicas. A necessidade é que não existe uma fórmula pronta. Porque existem condomínios em que a criação de comissões, na verdade, é desnecessário. Condomínio de 5 unidades. Você vai montar uma comissão, até a existência de um próprio conselho me parece muito improdutivo no condomínio de 5 unidades. Agora, você olha para um condomínio de 500 unidades, 800 unidades, isso ajuda para descentralizar, em parte, a execução de determinadas tarefas. Né? E aí, colocando uma previsão, mesmo que ampla, na convenção, às vezes ajuda, tá? Mas eu não diria que seria uma cláusula imprescindível, não. De acordo com a necessidade daquele condomínio específico, pode ser interessante, principalmente aqueles que já têm algum costume relacionado a isso. Algo que é certamente importante é você criar a figura do subsíndico. Isso é certo, porque a lei, o Código Civil não menciona, a lei 4.591 menciona como, e se a convenção criar, muitos condomínios você vê que criaram sem previsão na convenção. Esse é importante, porque o subsíndico
mesmo como reserva do síndico, já tem uma grande utilidade, né? Agora, as comissões, tudo mais, órgãos, né, diretivos, né, um conselho novo, isso eu avaliaria, cada caso é um. E a questão do subsíndico, com certeza eu sempre falo, e você também fala muito bem, na questão de individualizar cada condomínio, entender as suas necessidades. Mas a questão do subsíndico, principalmente por não estar previsto no Código Civil, a importância de se colocar suas atribuições, né? E mesmo o conselho, caso do conselho fiscal, o conselho consultivo, que também não há previsão, né? O conselho consultivo, caso exista, a importância de você ter a descrição das suas responsabilidades e tarefas. Né? Isso, perfeito, Ricardo. Porque a lei ela não fala isso. A Lei 4591 fala que o Conselho Consultivo terá as atribuições definidas pela Convenção. Não fala mais nada. O Conselho Fiscal do Código Civil fala que ele terá a função de avaliar as contas do condomínio, do síndico. Ponto. Né? E a gente vê na prática que a maioria dos condomínios, na verdade, misturam ambos. Né? Criam Conselho Consultivo Fiscal, fugindo um pouquinho da dogmática legal, que também eu não vejo prejuízo, sinceramente, mas há uma necessidade da convenção definir bem essas atribuições. Né? E essa parte de rateio de despesas, aprovação de despesas sem assembleia, que é uma questão que dá medo no síndico, e lógico, ele tem que ter medo, é importante ele ter medo, porque ele está mexendo com o dinheiro dos outros, mas se você tem um regramento na convenção, ali, e é adaptado, claro, para cada condomínio, você tem uma pré-autorização, ou uma autorização provisória, que depois você leva para a Assembleia, você não vai fugir da Assembleia. Não tem forma. Você vai levar para a Assembleia dizendo, olha, emitiu uma cota extra. Podia, provisoriamente, depois eu presto contas à Assembleia. Isso é importante para o gestor ter mais flexibilidade na hora da gestão ali financeira, né? E outros, né? André, alguma última dica? Nosso tempo já estourando aqui, nosso papo vai longe. Alguma última dica para quem está nos assistindo? Bom, a última dica que eu dou, Ricardo, é o seguinte: convenção não é algo fácil, não é algo simples, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um grande receio de fazer o que é necessário, né? A grande maioria dos condomínios tem convenções desatualizadas e o obstáculo de obter o quórum sempre foi o maior inimigo. E, claro, obter o consenso de 2/3 lá na hora. Mas, mesmo levar 2/3 a uma Assembleia é algo muito difícil. A tecnologia ela serve para isso, é para facilitar. Ela não faz milagre. Então, se você acha que vai aprovar sem ter consenso de 2/3, desista, porque você vai ter que ser transparente, vai ter que respeitar a opinião dos condôminos. Mas que isso encurta espaços e tempos, sem dúvida sim, e com prudência, razoabilidade, recomendo que faça isso. Mas tudo com paciência. Cada condomínio tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Eu levei uma bronca dos nossos milhares de telespectadores pelo YouTube que eu não tenho feito o quadro Aplicando a Advertência, que geralmente eu faço no estúdio. Então, hoje eu vou chamar o Aplicando a Advertência. Pode soltar a vinheta aí. A advertência hoje vai para você, síndico, conselho, que querem mudar a convenção, mas se esquecem de 2 aspectos muito importantes. O primeiro, a legislação. Você não pode passar por cima da legislação. Nós temos Código Civil e nós temos outras legislações que são obrigatórias de serem seguidas. E o outro ponto que está ligado a este é: você provavelmente não é advogado, e se for advogado, não é um advogado especializado em condomínios. Então, é necessário, para a mudança de convenção, você ter uma consultoria de um advogado especializado, para o tiro não sair pela culatra, para você não dar um tiro no próprio pé. Então, fica bom para o condomínio, mas daqui a alguns meses você acaba recebendo algumas ações contrárias porque você está infringindo a lei. Então, fica a advertência nesse aspecto. André, muito obrigado. A sua participação sempre enriquece nosso programa. As portas estão abertas, agora mais fácil, virtual, porque você do Rio de Janeiro tinha que pegar o avião para vir para os nossos estúdios, mas também quando voltarmos à vida normal, por favor, pegue o avião, venha para os nossos estúdios e esteja sempre presente. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.